João capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Depois nós vamos fazer menção de alguns outros versículos. Diz assim, você encontrou? Diga um amém bem animado. Você encontrou? Amém. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém? Pode tomar assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, esse texto, quando nós continuamos, ele vai até o versículo 31, esse capítulo. Nós encontramos Jesus dando notícias, já na sua ressurreição, para os seus discípulos, para as mulheres, em primeiro lugar, que foram até o sepulcro, como nós vimos aqui, para os discípulos de Emaús e para várias outras pessoas, nas muitas aparições que Jesus fez durante 40 dias depois da sua ressurreição. Amém? Acho que aconteceu alguma coisa. Vão trocar? Glória a Deus. Beleza. E Jesus, ele manda dar a notícia, e a notícia é uma notícia surpreendente. Deus, ele trabalha assim, em algumas histórias que nós encontramos na Bíblia, nós vemos Deus surpreendendo e dando notícias surpreendentes para o seu povo. Imagina quando Deus disse para Josué: Josué, você vai marchar em volta dos muros de Jericó durante 7 dias. Cada dia, os 6 primeiros dias você vai circular uma vez, e no 7º dia, 7 vezes, e quando você, no final, na 7ª volta, você vai mandar o povo gritar, isso tudo louvando. Olha a importância do louvor. E o povo vai gritar, vai tocar o chofar, e as muralhas vão cair. Isso é algo surpreendente. Deus, ele é um Deus que faz surpresas. E eu já quero começar essa mensagem declarando que Deus tem surpresas para as nossas vidas esse ano ainda. Eu tomo posse das surpresas que Deus tem preparado para a minha vida. Agora, irmãos, a informação é algo necessário e importante para o ser humano. Ela pode vir por leitura, pela mídia, você no local, vendo e ouvindo as coisas e recebendo a informação, e por outros meios também. No entanto, existem informações que são verdadeiras, e existem informações falsas, equivocadas. Hoje, por exemplo, dia 1º de abril, o pessoal fala que é o dia da mentira. Então, tem pessoas que até brincam
passando informações mentirosas para outras pessoas. Essa não é a nossa praia, esse não é o nosso campo. Amém? Porque nós trabalhamos com a verdade. A Bíblia diz que nós temos a couraça da justiça e somos cingidos. A nossa armadura, que é uma armadura forte, espiritual, mas nós temos o significado dela e temos uma visão como a armadura do soldado romano, ela era segurada com um cinto forte, aqui. Então, esse cinto que segura é a verdade. Nós não podemos batalhar, lutar, entrar na guerra espiritual na mentira. Então, nós não temos nada com a mentira, porque lá no capítulo 8 de João, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então, nós queremos as notícias surpreendentes, notícias dos céus, e notícias que vêm do céu são notícias verdadeiras. Aleluia! Um médico neurologista, ele disse o seguinte: o ser humano tem a tendência de dar mais atenção às informações negativas do que às positivas. Olha só, isso é interessante, porque realmente você está num lugar, você ouve algo assim que é negativo, um crime, alguma coisa que te choca, aquilo você pega e assimila facilmente. Não é assim? Então, a ciência explica isso. Os psicólogos também dizem que tem uma parte no nosso cérebro que assimila bem o que é negativo, porque isso gera uma defesa nossa em relação àquilo. Por exemplo, você ouve, fulano foi assaltado num lugar, você recebe aquela informação fixa e você passa a ter cuidado com aquele local onde você caminha. Só que eu quero voltar aqui para o texto, porque Jesus aqui, ele traz informações e ele ordena que aquelas pessoas que o viram deem essas notícias sobre a sua ressurreição, que foi algo que surpreendeu aquele povo. Eles estavam sofridos, eles estavam sem esperança, eles estavam decepcionados, eles estavam com medo, porque aquela pessoa que eles estavam seguindo, que era o seu mestre, que estava ensinando, que estava aliviando a dor de muitas pessoas, tirando a dor de muitas pessoas, curando enfermos, restaurando a vida de pessoas, como nós vimos vários casos que Jesus fez de ressuscitar mortos. Então, aquela pessoa que chega com uma palavra de vida, que traz uma palavra do reino, que traz uma mensagem de perdão, que coloca as pessoas todas no mesmo pé de igualdade, aquele que não faz acepção de pessoas, aquele que não apedrejou, que não levantou a mão para condenar aquela mulher que foi pega em adultério. Então, uma pessoa que trouxe os princípios do reino, que trouxe a mensagem que nós encontramos no Sermão do Monte, que é a mensagem tremenda, maravilhosa, que só pode ter vindo do coração de um Deus que é muito grande e que é muito cheio de amor. E eles perderam de uma forma cruel, de uma forma horrível, de uma forma muito dura para eles assistirem o seu mestre passando por tudo que Jesus passou. E a Bíblia fala que no terceiro dia, como era o costume, as mulheres, elas pegavam as ervas, os bálsamos e iam até as sepulturas para colocar no corpo do defunto, para que amenizasse o cheiro, o mau cheiro que saía, e para que demorasse mais a se decompor. Essa era a intenção de que essas mulheres iam até os túmulos. Só que nós vimos aqui
que no primeiro dia da semana, aí nós vemos Jesus, ele morreu na sexta-feira. Então, para o judeu, o primeiro dia, ele morreu às 3 horas, vai até às 18. Então, ali já foi um dia, das 18, da sexta até 18, do sábado, segundo dia. E na madrugada de 18 horas do sábado, já para o domingo, já era o terceiro dia. Amém? Existe uma questão aí que algumas pessoas dizem que não foi no terceiro dia, mas a Bíblia está dizendo aqui que foi no terceiro dia, no primeiro dia da semana, que foi o domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Ainda estava escuro, a Bíblia diz. Nos outros evangelhos, você vai encontrar esse texto falando de Maria Madalena e outras mulheres. O que João chamou a atenção, e ele se referiu no início a Maria Madalena, porque o que dá ênfase aqui é a presença dela naquele lugar, é o que Jesus fala com ela, é a compaixão que ela tem, a dor que ela demonstrou que estava sentindo por ter perdido o Senhor. E nós sabemos que Maria Madalena foi uma mulher oprimida, cheia de demônio, que Jesus libertou. Então, quando a pessoa, irmãos, ela sai de uma vida de destruição, de prostituição, de bebedeira, usuário de drogas ou da macumba, que ela estava lá na sarjeta, ela estava destruída mesmo, não tinha jeito para ela, e que ela se converte, essa pessoa, nós sempre acompanhamos pessoas assim, elas têm um amor muito grande, elas são intensas na adoração. Nós vemos aquela mulher, quando ela foi ungir os pés de Jesus, intensa na adoração, se doa, não tem medo de se expor. Então, João, ele fala a princípio sobre Maria Madalena, mas depois, se nós tomarmos uma leitura mais apurada do texto, nós vamos encontrar dizendo, mencionando no plural outras mulheres. Então, o que aconteceu? Ela chega lá de madrugada, a gente vê que a Bíblia fala que ainda era escuro, então nós podemos imaginar, assim, antes das 5 da manhã. Podemos imaginar, não sei lá qual horário que o dia começa a clarear, porque dependendo do país, do local, tem uma diferença. Então, o que acontece? Ela chega lá e viu que a pedra tinha sido tirada. A pedra era redonda, nós sabemos disso, eles rolavam a pedra. Mas a pedra, ela não estava ali como rolada, ela foi tirada. Então, ela ficou apavorada, porque ela foi. Ela foi naquele lugar, na esperança de que alguém rolasse aquela pedra, para que ela pudesse ungir o corpo de Jesus. E o que aconteceu? Ela viu que a pedra foi tirada, estava lá, ela olhou de longe, não viu Jesus, e a Bíblia diz que ela saiu e foi ao encontro de Pedro e João. A Bíblia diz que os dois, eles quando ouviram a notícia, olha, Pedro, João, tiraram o corpo de Jesus do túmulo, ele não está ali. Eles correram então, e a Bíblia diz que João, ele chega e olha de longe. Ele não tem coragem de entrar. E aí ele sai. E Pedro, então em seguida Pedro vai e entra no túmulo. Irmãos, eu tive a oportunidade de entrar no túmulo de Jesus. Uma pedra, era cavado na pedra, numa rocha. Então eles colocam na pedra mesmo, um lugar assim, onde eles vão, e coloca aquele corpo, e tem um espaço que você entra e você vê, tem um lugar assim de 2 metros. E aí,
Pedro, a Bíblia fala que tem algo interessante. Ele vê os lenços que estavam envolvendo o corpo de Jesus, todos lá na pedra. Então, ele levantou, os lenços ficaram, os tecidos que eles envolviam o morto. Mas Pedro, ele prestou atenção que o lenço que enrolava a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado num lugar à parte. Se as pessoas tivessem roubado o corpo de Jesus, aqueles tecidos, eles estariam mexidos. Eles estavam ali porque o corpo ressuscitou e eles ficaram ali. E aí, quando a gente entende um pouquinho sobre a cultura dos judeus, nós vamos perceber que o ponto que a Bíblia menciona desse lenço ter ficado dobradinho lá, é algo que nos traz uma lição muito tremenda. Na cultura dos judeus, existia o amo e o servo. O servo, ele preparava o banquete, ele preparava a comida para o seu amo de forma impecável. Depois que ele via que a mesa estava toda preparada, depois que ele via que estava tudo bem organizado, ele chamava o seu amo e aquela pessoa ia ali, se servia, se alimentava. E aquele servo, ele ficava de longe observando. Ele não se aproximava enquanto aquela pessoa não terminasse a sua refeição. E não desse um sinal com o lenço de que ele tinha terminado. O que acontece? Quando ele terminava, o amo terminava de se alimentar, ele limpava as mãos, ele limpava a boca, e ele pegava o lenço, ele embolava e jogava na mesa, em cima do prato, e saía, se retirava. Aí o servo então vinha e tirava ali a mesa. Mas se o amo, durante a alimentação, ele deixasse o lenço dobrado ali junto da comida, e ele se ausentasse, o servo entendia que ele ainda não tinha terminado. Aleluia, a pastora Verônica já entendeu. Jesus, ele tirou o lenço e ele dobrou o lenço, porque a mensagem que ele deixou é que eu vou voltar. Eu vou voltar. Aleluia. Então, queridos, a palavra deixa isso aqui bem registrado, versículo 7. E que, olha só, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte, estava dobradinho. Jesus estava dizendo, olha, eu vou ali, mas eu vou voltar. Glória a Deus. Depois do acontecido que Pedro viu, João entra, vê que Jesus não está ali e acredita. Maria Madalena já tinha falado. Na cabeça dele, ele pensou, roubaram Jesus. Mas quando ele viu ali aquela mensagem e viu o cenário, ele entendeu que Jesus não tinha sido roubado, o corpo de Jesus não tinha sido roubado. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Eles ainda não se lembravam, porque durante as pregações de Jesus, por várias vezes Jesus dizia que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Quando ele disse isso, inclusive Pedro falou, não, Senhor, não faça isso.
E Jesus repreendeu Satanás na vida de Pedro. Então, irmãos, nós vamos seguindo aqui e vendo pontos importantes que as boas notícias, as notícias verdadeiras, surpreendentes, que existem nesse texto aqui, trazem para nós. Nós encontramos vários tipos de notícias. Primeiro, Maria viu que Jesus deixou para trás um túmulo aberto e vazio. Porque o túmulo é o lugar da morte. O túmulo é onde tudo se acaba, onde não há mais esperança. O túmulo é o lugar do silêncio. O túmulo é o lugar do mau cheiro. Mas Jesus deixou a porta aberta e vazia com um grande significado para nós. Ele estava dizendo: eu deixo essa porta aberta, mas eu abro a porta da salvação. Aleluia, porque se ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a salvação. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Por isso que nós celebramos a Páscoa. Ele ressuscitou. Jesus, ele disse o seguinte com isso: olha, eu estava aqui, mas eu não preciso mais disso aqui. Isso nos traz uma mensagem tremenda e sobrenatural, e é uma notícia boa que eu quero te dar, e surpreendente. Porque se ele, e de fato, ele venceu a morte e ressuscitou, então, meus irmãos, não existe nada, diga nada, absolutamente nada que ele não possa fazer. É essa a mensagem que nós aprendemos com o Senhor. Não existe nada que Jesus não possa fazer. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele é a ressurreição e a vida. Aquele túmulo não podia segurar Jesus. E esse poder da ressurreição, que o ser humano ainda não identificou na sua plenitude, na sua totalidade, esse poder está disponível para nós. Aleluia! Irmãos, o poder da ressurreição, o mesmo poder, isso fala em Romanos, no capítulo 8, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é esse poder que habita dentro de nós. Aleluia! Porque o ser humano, ele, com o decorrer dos anos, com o avanço da ciência, o ser humano consegue prolongar a vida de determinadas pessoas, com remédios, com tratamentos, etc. Mas quando chega o ponto final, os dias contados, como está na Bíblia, não tem ninguém que possa dar vida, nem prolongar um dia a mais, um minuto a mais, senão Deus. E Ele tem poder para fazer isso. Ele fez isso na vida do rei Ezequias. Amém? Então, aquelas mulheres levaram, aqui diz no texto, olha só, versículo 2. Quando ela estava dando a notícia. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos. Então tinha outras mulheres com ela. Não sabemos onde puseram Jesus. E elas foram com as especiarias. Só que aquelas especiarias, elas não foram usadas. Isso nos mostra que muitas vezes nós preparamos alguma coisa para resolver nossos problemas. Só que Deus nos surpreende, vai lá na frente e resolve. Não é do jeito que nós queremos, é do jeito que Deus quer e que Ele faz. Muitas vezes usamos artifícios, queremos usar recursos humanos. Mas a palavra final vem do Senhor. Aleluia! Quando elas chegaram lá com aquelas especiarias, não precisou. Por quê?
A Bíblia diz que Deus, usando o salmista para profetizar sobre Jesus, diz que o corpo dele não veria a corrupção, o corpo dele não se decompôs. 3 dias morto e não se decompôs. Glória a Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou, não havia cheiro de morte, mas havia o cheiro da vitória. E esse cheiro da vitória é o cheiro que a igreja tem. Aleluia! Jesus foi, deixou para trás aquela porta vazia, aquela porta aberta, aquele túmulo vazio, deixou para trás as especiarias, e ele deixou para trás as roupas que foram usadas para sepultá-lo. Como eu já disse aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz assim: eu sou o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Quando Jesus ele saiu daquele túmulo, ele atravessou a parede. Porque quando ele entrou lá no cenáculo, ele entrou, as portas estavam todas fechadas, eles estavam lá morrendo de medo, e Jesus se colocou no meio deles, né, e assoprou sobre eles e disse: receba a paz, receba o Espírito Santo. Mas ele deixou, irmãos, aquilo ali, aquele lugar, com aquela porta aberta, para que os homens pudessem ver que o túmulo estava vazio. Aleluia. Nós sabemos que os judeus pagaram alguns soldados para dizerem que os discípulos de Jesus tinham ido lá à noite para roubar o corpo de Jesus, para não aceitarem a ressurreição. Só que essa artimanha que os judeus usaram, ela caiu por terra. Por quê? Porque Jesus, depois da ressurreição, ele ficou 40 dias fazendo milagres, pregando a palavra, conversando com o povo, ensinando o povo, no seu corpo ressurreto. Glória a Jesus. Só nos evangelhos nós encontramos 10 menções das aparições de Jesus. Então, Jesus ele deixou uma porta aberta, irmãos, para nos dar esperança. Quando ele fala lá à igreja de Filadélfia, ele diz assim: olha, eis que eu pus uma porta aberta diante de ti, uma porta que o homem, que está aberta e que o homem não pode fechar. Então existe uma porta de esperança para nós. Mesmo que a situação seja uma situação de morte, mas o Deus que nós servimos é o Deus da ressurreição. Amém? Então, tem uma outra porta que Jesus nos dá a mensagem aqui, e eu vou ler o restante do texto, que é a porta da salvação, que ele manda que aquela mulher saia divulgando, saia noticiando, uma notícia surpreendente para quem viu Jesus pendurado lá na cruz, para quem viu Jesus sendo enrolado naqueles lenços, para quem viu Jesus sendo sepultado, colocando aquela pedra ali, naquele sepulcro, lacrando, colocaram guardas ali, para que não roubassem o corpo de Jesus, com medo de sair alguma coisa. Então, aqui no versículo 11 diz assim: Maria estava chorando junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E nisso aqui, Pedro já tinha visto, né? João já tinha visto também, e eles foram embora, mas Maria, ela ficou ali chorando. Ela estava chorando o luto, ela estava chorando a dor do seu coração. Ela não podia mais ver o mestre, ela não podia mais ouvir a voz do mestre, os conselhos do mestre. Então, Deus mostra
para nós, irmãos, que Ele sempre tem algo melhor em nossas vidas. Deus sempre tem algo melhor. Olha só, João, ele foi lá, mas Pedro, eles viram lenços, eles viram o natural. E foram embora, eles estavam com medo, porque podiam acusá-los. Olha, foi Pedro e João que acabou de sair daqui e roubou o corpo de Jesus. Maria ficou ali, Maria Madalena, ela ficou naquele lugar chorando. Além dos lenços do natural, ela viu o sobrenatural. Persevere na sua vida, mesmo sem entender o que está acontecendo, porque vai chegar um momento em que você verá o sobrenatural de Deus. Aqui diz assim: estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. Ela viu o sobrenatural, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes ele: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia quem era Jesus, porque ele já estava no seu corpo, ressurreto. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Estava buscando um morto. Aquela mulher estava procurando um morto, ela estava procurando um cadáver. E Jesus se apresenta para ela. Ela, cuidando que era o hortelão, ou jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste e eu levarei. Jesus lhe disse: Maria. Glória a Deus. Jesus chamou o nome daquela mulher. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre, rabi. Disse-lhe Jesus, ela queria já abraçar Jesus. Quando ela viu, ela reconheceu. Quando ele falou Maria, ela reconheceu. Então ela: mestre, rabi, rabone. Aí Jesus disse para ela assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos. Aí está aqui a ordem de Jesus, abrindo a porta para a igreja, a porta do evangelismo, a porta das boas notícias. Notícias surpreendentes para aqueles que estão sem esperança. Ele diz: mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Então, irmãos, uma boa notícia, ela pode transformar a nossa vida de momentos de tristeza, momentos de decepção, momentos de dor, em momentos de muita alegria, de muita esperança. Algo surpreendente, porque ela tinha visto Jesus morto. E aí ela chega naquele lugar, ela chora, ela está sofrendo. E aí Jesus pergunta: a quem você está buscando? Levaram o meu Senhor. Maria, sou eu estou aqui. Agora você vá e dê notícias para os meus irmãos, de que eu estou vivo, eu ressuscitei. E amados, esse é o chamado da igreja. É anunciar um Jesus que é vivo. Não é anunciar um Jesus que é morto, que é incapaz, que está cheirando mal, que não fala porque está morto. Mas um Jesus que está vivo,
Porque as pessoas lá fora, aqueles discípulos, aquelas pessoas, elas precisavam ouvir uma mensagem de esperança. E Jesus abre essa porta do evangelismo, a porta do serviço, que toda a igreja é responsável. Nós somos responsáveis, como igreja, de anunciarmos, de levarmos essas notícias para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que não conhecem Jesus. Ah, mas tem tanta gente falando de Jesus, e por que, irmãos, que tem tanta gente fora do Evangelho? Será que todo mundo que entra numa igreja, que levanta a mão, que aceita Jesus, se converte de verdade? Ouve a voz do Mestre de verdade? Tem uma experiência real? Porque os discípulos, eles entraram ali, viram acontecer alguma coisa, eles saíram. Eles não perseveraram, ela perseverou, e ela teve uma experiência. Irmãos, quando uma pessoa tem uma experiência real, verdadeira com Jesus, pode vir a luta que for, ela fica firme com Jesus. Ela não se vende. Ela não se vende. Ela não negocia. Porque ela teve uma experiência verdadeira com Jesus. Jesus, ele ressuscitou, aquela mulher teve essa experiência e ela foi anunciar a palavra. Porque ela teve uma experiência, ela viu o milagre. Permaneça firme, mesmo no lugar da dor, mas você vai ver o milagre, se permanecer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem um tempo. Aqueles discípulos, eles não estavam entendendo que tinham tempo. 3 dias. Jesus desceu às profundezas da terra. Mas aquela sepultura não pôde contê-lo, a morte não pôde vencer Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, que era o último inimigo a ser vencido. É a morte. E porque Ele ressuscitou, nós temos esperança. Porque Ele ressuscitou, nós podemos crer. Nós podemos confiar no que Ele falou é verdadeiro. E Ele voltará. E até que Ele volte, nós celebramos Jesus. Todos os dias Ele ressuscita na vida de uns, nasce na vida de outros. Mas Ele está ali, pronto, desejoso de alcançar os seus. Olha, Maria, vai lá, fala para os meus irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele inaugurou o céu. Ele desceu do céu, se tornou homem. No céu não tinha homem. E um homem inaugurou o céu. Ele veio como Deus, se fez homem, e como homem ele ressuscitou e inaugurou. Ele é o primogênito. E nos deu direito. Então, se Ele foi, nós vamos. Essa é a nossa esperança, irmãos. Pastora, eu errei, eu pequei, eu fiz isso. Creia no perdão do Senhor. Creia que se a marca do sangue de Jesus está na sua vida, tem perdão para o seu pecado. Tem perdão para o meu pecado, tem perdão para o pecado da nossa família, tem perdão para o pecado da igreja, da humanidade. Então tem esperança. Creia nisso. Jesus ressuscitou. Aleluia. O diabo não contava com isso. Mas Jesus ressuscitou e venceu o diabo. E ele disse, olha, toda a autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. E agora eu envio vocês, eu dou essa autoridade para vocês, para a igreja. Irmãos, Deus nos concedeu isso. Diga para o seu problema, para a sua dificuldade, aquilo que Deus diz na palavra.
Libere palavra de vida, porque o poder da ressurreição está dentro de você. Quem está morto vai ressuscitar. Quem está morto vai ressuscitar. Quem está morto no pecado vai ressuscitar. Vai ressuscitar para a glória de Deus. O milagre vai acontecer. Aleluia. Você crê assim? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler um último texto aqui. Atos, capítulo 2, versículo 22 a 24. E nós vamos ver aqui as razões porque Jesus ressuscitou e porque a morte não pôde detê-lo. Pedro, depois da vinda do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, ele fala o seguinte, versículo 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez, e no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Jesus ressuscitou, porque Ele é o Filho de Deus. Olha, irmãos, os historiadores, cientistas, ateus, eles buscam denegrir a imagem do Evangelho. Mas já existem vários historiadores e cientistas que são ateus e que testificam da ressurreição de Jesus. Aí eu vou pegar aqui as palavras do irmão Carlinhos. Mesmo que não dissesse nada, eu acredito, porque a Bíblia diz. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz: soltas das ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Existem vários métodos na história para testificar um fato verdadeiro ou não. E a Bíblia diz que Jesus, nesses 40 dias, ele ficou conversando com pessoas. Isso passou pela tradição, chegou a palavra de Deus, e existem muitas outras evidências. O fato é que Ele é o Filho de Deus, e a Bíblia diz que Ele é o príncipe da vida. O príncipe da vida não podia ficar morto. Aleluia! Ele ressuscitou porque a Bíblia diz que era da vontade de Deus que Ele morresse e ressuscitasse. Esse era o plano. Por quê? Porque Deus me ama, porque Deus te ama. Ele não precisava passar por isso, mas Ele quis. E o que eu vou responder para o Senhor? O que você vai responder para Jesus hoje? Nós vamos responder, irmãos, com o nosso sim. Nós vamos responder com a nossa declaração de que nós cremos nessa verdade. Ele ressuscitou e a nossa vida está guardada nele. Aleluia! Jesus ressuscitou porque foi predito pelos profetas. Os profetas profetizaram que ele ressuscitaria. Então, Jesus ressuscitou. Suas aparições foram reais.
testificadas por pessoas que estiveram com ele. Testemunho ocular. Então nós podemos nos alegrar. Nós podemos, irmãos, entender que a nossa vitória já foi dada. A nossa vitória já foi dada pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos.